seminário sobre o artigo Perfil Socioeconômico de Usuários de Praia e Percepção sobre a Poluição por Lixo Marinho na Praia do Porto da Barra, na Bahia, Brasil. O artigo foi desenvolvido pelo Sérgio Santana, Iracema Silva, Maria Cerqueira, Moacir Tinoco. Ele foi publicado na revista da Gestão Costeira Integrada. O presente seminário foi para a matéria de análise de dados, do professor Rodrigo Santana, pela aluna Júlia de Lima. Nas praias e regiões costeiras de diversos locais é perceptível contaminação por lixo em ambientes marinhos, mesmo sendo uma área habitável ou não. Estes resíduos poluentes trazem prejuízos nos sistemas ambientais, sociais, econômicos e também na saúde pública. Sabe-se que estes materiais, encontrados em ambientes terrestres e marinhos, apresentam uma origem convencional, geralmente sendo de despejo irregular por usuários de praias. Por muitas vezes, esses ambientes de praias são pontos turísticos onde há recreação familiar e, infelizmente, por haver despejo de resíduo irregular perceptível no ambiente, torna este hábito cada vez menos frequente, devido à perda da beleza cênica do local também. Outros pontos negativos vinculados à presença de lixo nas praias é o forte odor desagradável, esgotos a céu aberto e alteração da balneabilidade. Devido à atual problemática abordada, o artigo em questão sugere a inserção dos usuários de praia na concepção de estratégias de gestão em zonas costeiras, dadas as diferenças regionais observadas na valorização e percepção dos mesmos. Para obter esses subsídios fundamentais para o gerenciamento costeiro do local, planejamento turístico e elaboração de atividades de educação ambiental, foi realizada a caracterização do perfil socioeconômico dos usuários da Praia do Porto da Barra, na Bahia, avaliando sua percepção a respeito dos aspectos da poluição por lixo marinho. A área de estudo é a Praia do Porto da Barra, uma enseada de 300 metros de extensão, tendo a presença de costões rochosos. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o local possui a classificação de uma orla com urbanização consolidada. Além disso, o ambiente também conta com um público local bem diversificado, contando com moradores locais da região, turistas e pescadores. O método de amostragem utilizado foi a aplicação de 337 questionários, que foram divididos em 3 parcelas de 50 metros quadrados, conforme mostrado na imagem 3, durante o verão dos meses de janeiro a fevereiro de 2019, contando com 12 entrevistadores. A aplicação do questionário possibilitou a caracterização do perfil socioeconômico dos usuários, sendo pré-estabelecido a faixa etária e a renda familiar. A idade dos entrevistados foi enquadrada entre até 20 anos, de 21 a 30, de 31 a 40, de 41 a 50, de 51 a 60 e de 61 anos a mais. A classificação de renda familiar foi baseada no IBGE de 2003, ficando entre 1/4 a meio salário mínimo, a meio salário mínimo a 1 salário mínimo, de 1 a 2 salários mínimos, de 2 a 5 salários mínimos e de 5 salários mínimos para mais. Além disso, para avaliação da percepção do usuário quanto ao lixo marinho, foi realizado questões discursivas para obter melhores dados qualitativos. Como resultado da complementação de perguntas dispostas, uma após a outra, como reforço para acréscimo de mais dados, houve dupla resposta. Como, por exemplo, o item respondido na pergunta que aborda o produto mais consumido em praias foi o mesmo item respondido em resíduos mais encontrados na praia. Outro método de implementação do questionário foi a divisão de 2 turnos, para que fosse possível obter amostragens de públicos diferentes. Também houve a troca de entrevistadores, que participaram de todas as parcelas, para que assim pudesse minimizar os processos de influência perante as respostas dos usuários. Contudo, quando havia um grupo de usuários, apenas um destes poderia ser entrevistado. Sobre a análise estatística, o perfil socioeconômico dos usuários da praia só foi possível ser estudado com a utilização do método de análise de agrupamento de cluster, aplicando a distância euclidiana e o método de ligação de Word,
que minimiza a soma dos quadrados dentro do agrupamento. Este método tem como objetivo definir grupos de usuários de acordo com as categorias que possuem das parcelas, turnos e dias amostrados. Além disso, foi realizada uma comparação da frequência de respostas semelhantes entre as parcelas, sendo aplicada as seguintes análises estatísticas não paramétricas: o teste de Wilcoxon, ANOVA, para verificar se existe diferença significativa de uma variável numérica entre dois grupos de interesse com amostras dependentes, o teste de Mann-Whitney, para verificar se existe diferença significativa de uma variável numérica entre dois grupos de interesse com amostras independentes, o teste de Kruskal-Wallis ANOVA, para verificar se as amostras independentes se originam da mesma distribuição, e o teste de comparação múltipla de Dunn, utilizado após o teste de Kruskal-Wallis, se somente o teste permitir rejeitar H0. Resultados e discussões. Em relação ao perfil socioeconômico, foi observado que a faixa etária mais presente foi de jovens e adultos entre 21 a 30 anos e de 31 a 40 anos, passando de 50% dos entrevistados, ou seja, 56,6%. O gráfico apresentado avalia os resultados em parcelas e turnos, mostrando que através da análise de agrupamento pode ser verificada uma heterogeneidade quanto à presença dos usuários, mas que a disposição de jovens é presente em todas as situações. Ainda foi possível observar que a presença de jovens ficou mais intensa no período vespertino, o que reflete que o padrão comportamental característico do jovem. Quanto ao gênero, na análise de agrupamento foi verificada uma heterogeneidade também, tendo predomínio ora homens e ora mulheres. No gráfico, é possível observar o gênero mais presente nas parcelas e turnos, visto então que no período vespertino havia mais homens. Em relação à origem, na análise de agrupamento, foi verificada uma heterogeneidade também, mostrando que os usuários locais são mais predominantes em todas as parcelas e turnos. Com essa constatação, se vê a necessidade da possível implementação de programas educativos quanto ao lixo para a população local. Quanto ao nível de ensino dos entrevistados, foi observado que a maioria está cursando ou tem completo o ensino médio. Na análise de agrupamento, foi identificado o predomínio de aproximadamente 85,7% de entrevistados que estão no ensino médio ou superior. Sobre a renda familiar, a entrevista mostrou que a maior categoria foi a partir de 5 salários mínimos. Com a análise de agrupamento, foi observada uma homogeneidade na disposição dos usuários, sendo predominada a categoria de 5 salários mínimos em qualquer parcela. Nesse sentido, é subentendida a maior classe consumista e geradora de lixo. Em relação à percepção dos usuários sobre a poluição por lixo marinho, os produtos mais consumidos mostrados nos gráficos diferem significativamente quanto às médias obtidas apresentadas no gráfico, através do teste Wilcoxon, mostrando uma preferência dos produtos como cerveja, água de coco e água. Com essa comparação entre as médias dos itens e utilizando a ANOVA com um fator, foi possível observar semelhanças entre as parcelas. Vendo as respostas sobre os resíduos mais comuns encontrados, foram citados 19, os quais possuem uma diferença significativa em relação à frequência, quando aplicado o teste de Wilcoxon, mostrando um predomínio de respostas como lata, cocos, copos descartáveis e garrafas plásticas em relação aos demais. Além disso, ao comparar este gráfico com o anterior, é possível observar uma íntima relação entre os resíduos mais citados e os produtos mais consumidos, como, por exemplo, o consumo de cerveja, que segue a mesma disposição de latas descartadas. Em relação à percepção da poluição causada pelo lixo presente na praia, 84,3% do público entrevistado respondeu que considera a praia suja. Os entrevistados citaram 16 motivos que causam essa problemática, apresentando uma significância quando aplicado o teste de Wilcoxon, para a falta de educação e consciência
e falta de disponibilidade de lixeiras no perímetro da praia. Diante dos resultados obtidos dessa parte da análise, observa a necessidade de aplicação de atividades educativas que sensibilizem o público frequentador da praia, principalmente idade jovem e adulta, que são os mais predominantemente encontrados no local. Sobre os prejuízos em relação à presença do lixo na região costeira, foi possível verificar uma alta parcela de respostas vagas, como poluição do mar, danos ao meio ambiente, dentre outras, porém não foram abordados impactos mais profundos. A resposta mais frequente foi de danos à saúde e ao meio ambiente. A frequência de respostas desse tópico pode ser relacionada ao grau de escolaridade dos entrevistados, revelando uma diferença significativa às médias amostradas quando aplicado o teste de Kruskal-Wallis. Ou seja, a maioria dos entrevistados, mesmo possuindo um grau de escolaridade superior, desconhecem a amplitude dos impactos causados pelo lixo marinho. Já em relação aos impactos causados pela presença de lixo na área da praia, não houve uma relevância significativa nas respostas de acordo com o teste Wilcoxon. Pode-se dizer que os relatos de ferimentos foram os mais comuns na área. Para finalizar, na entrevista foram sugeridas 12 ações para melhorar a atual problemática abordada, havendo um destaque significativo quando aplicado o teste de Wilcoxon, para a necessidade de conscientização e educação dos usuários e maior disponibilidade de lixeira no perímetro da praia. Como considerações finais, pode-se dizer que, diante da comparação entre as médias observadas nas análises de produtos mais consumidos e resíduos mais encontrados, observa-se uma íntima relação entre os usuários da praia que possuem potencial recreacional e turístico com a presença de lixo marinho no local. Além disso, os usuários mais frequentes à praia são jovens e locais, que possuem acessibilidade à educação. De acordo com este fato, entende-se que o principal fator de influência na presença de lixo marinho é a falta de consciência e educação dos usuários de praia em Salvador, principalmente os jovens, e que se deve implantar ações mitigadoras para amenizar ou reverter o problema, como atividades de educação ambiental, para melhoria do ambiente e também para ofertar informações e conhecimentos mais profundos sobre os impactos oriundos do lixo marinho.